Muito bem, então, bom dia a todos, reunidos aqui para mais uma reunião científica do Hospital Encore, hoje com um tema extremamente relevante, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que vai ser apresentado pelo Dr. Marco Túlio Araújo Pedatella, neurologista do Encore, não só, mas também do Hospital de Urgências de Goiás, do Hospital Estadual Alberto Haas, da Santa Casa de Goiânia, e um dos grandes responsáveis pela implementação de um programa que tem feito a diferença na vida de muitas e muitas pessoas, que é o serviço prestado na emergência lá do Hospital de Urgências de Goiás. Então, Marco, vai ser um prazer te ouvir. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua, meu amigo. Fique à vontade. Tá, joia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Juliano. Obrigado pelo convite, você e a Fernanda. Prazer poder falar para vocês aí um pouquinho sobre AVC hemorrágico. Então, hoje, para a gente falar de AVC hemorrágico, a gente sabe que o AVC hemorrágico ele é responsável por cerca de 15 a 20% dos casos de AVC. Estima-se que ocorra uma média de incidência anual de 10 a 20 casos para cada 100 mil habitantes, sendo que a gente vê os casos muito mais frequentes no sexo masculino e principalmente quando a gente vai avaliar nas raças, né? A raça negra, os latinos. Nos asiáticos, essa incidência chega a ser até de 55 casos para cada 100 mil habitantes. E o ruim, né, a gravidade do AVC hemorrágico é porque ele tem um pior prognóstico. A gente sabe que tanto da recuperação na reabilitação, e aí, Juliano, você é filho, você vê muito isso, a gente sabe que a reabilitação no paciente com AVC hemorrágico, ela demora mais tempo, né? Tanto que os estudos mudaram os parâmetros de avaliação de recuperação de 3 meses para 6 meses, porque a gente sabe que a recuperação desses pacientes é pior. E eles têm uma mortalidade também muito mais alta, né? Você vê que em torno de 30 dias essa mortalidade chega a 35 a 52% dos casos. E em um ano pode chegar até 65% dos casos. Então, um estudo que foi alarmante, assim, que nos chamou muita atenção, foi essa publicação que saiu no início do ano, né, da World Stroke Organization, mostrando que a hemorragia intracerebral, que é o AVC hemorrágico que a gente fala propriamente dito, né, ele foi responsável só no ano de 2021 por cerca de quase 30% dos casos de AVCs. Então, estimando muito mais do que aquela frequência que a gente vinha de 15 a 20%. E das mais de 7 milhões de mortes no mundo por AVC, 3.388.367 casos foram por hemorragia intracraniana. E não só pior do que isso, mas perderem qualidade de vida de dia, né? Em afastamento de trabalho, a gente vê que nessa perca da qualidade, quase 50% dos casos é pela hemorragia intracerebral. E outro fator alarmante, a gente sabe, né, o grande vilão realmente nosso do AVC hemorrágico é a hipertensão. Então, a maioria dos casos ocorrem, né, pela formação ali dos microaneurismas, Charcot-Bouchard e a ruptura desses vasos decorrentes da hipertensão de longa data. Mas outros dados que nos alarmaram muito foram outros fatores que viram relacionados com um maior fator de risco, né, nesse ano de 2021, quanto à exposição, né, à poluição ambiental, o cigarro, a dieta, né, o consumo alto ali de sódio, tá? Então, foram outros fatores que nos chamaram muito a atenção aí nessa publicação que saiu nesse ano. E a gente sabe, principalmente que a hipertensão, vocês são cardio, sabem muito mais que eu, que é o grande vilão, principalmente em países como o nosso, né? Países de média e baixa renda, que a gente sabe que é um grande problema que a gente tem aí para enfrentar nos próximos anos. E para a gente comentar, então, os fatores de risco, o principal e mais importante é a hipertensão arterial, né? Idade avançada, a gente sabe mais como nos idosos, o sexo, a raça a gente comentou, o etilismo, né? O alcoolismo está muito relacionado aí com o AVC hemorrágico, tabagismo, uso de drogas, né? Até mesmo de anfetaminas, a angiopatia amiloide, né, segunda causa mais comum de AVC hemorrágico em pacientes idosos. Alterações de coagulação, como na mutação na subunidade alfa do fator 13. ApoE, né, E2 e E4 também estão relacionados com maior risco de sangramento. E o uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes orais, tá? A gente divide esses AVCs hemorrágicos em duas etiologias. Então, as etiologias primárias, que são as mais comuns, responsáveis aí por quase 85% dos casos, e aí relacionados, né? O principal vilão, novamente a gente reforça, a hipertensão. A outra, segunda causa mais frequente, a angiopatia amiloide, aí que a gente vê muito mais frequente nos pacientes idosos.
E aí a gente tem as etiologias secundárias, né? Então, as MAVs, mais comuns nos pacientes mais jovens, os aneurismas, os angiomas, trombose venosa cerebral, a gente sabe pode fazer um infarto venoso hemorrágico, tumores, distúrbios de coagulação, vasculites, uso de drogas, a própria transformação hemorrágica que a gente vê acontecer nos pacientes com AVC isquêmico, traumas e outras etiologias aí dentro das etiologias do AVC hemorrágico. E o que que a gente tem que fazer nesses pacientes com AVC hemorrágico? Então, até que se prove ao contrário, ninguém tem olho tomográfico, ninguém sabe dizer a diferença clinicamente de um paciente quando chega se é isquêmico ou hemorrágico, exceto com a tomografia. Então, a gente precisa pelo menos do exame de neuroimagem e os cuidados vão ser semelhantes. Então, sintomatologia semelhante igual ao AVC isquêmico, né? Claro, dependendo da localização, perda de força de um dos dois lados, perda de sensibilidade, visão dupla, alteração de fala, e a conduta é a mesma. Então, ABC, pegar sinais vitais, oxigênio, acesso calibroso, de preferência dois acessos, porque a gente não sabe até então se vai ser isquêmico, e aí a gente precisa de um acesso único protrombolítico, glicemia, exames laboratoriais de rotina que a gente faz, colher a história, identificar principalmente, né, a hora do início dos sintomas. Até então, né, até 2023, a gente brincava que a gente chegava lá, quando via sangramento, a gente já se frustrava que a gente não tinha muita coisa que fazer, e isso mudou muito para a gente, porque a gente hoje sabe que o tempo é cérebro, independente para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico. A gente precisa ser rápido também, a gente tem algumas medidas, alguns estudos mostraram que a gente tem que ser um pouco mais rápido em controlar a pressão, abaixar a pressão arterial desses pacientes, de acordo com alguns estudos como o Interact-3. Então, escala, né? Escala de Glasgow, NIH, né? Que é uma escala de gravidade. Quanto maior a pontuação, pior o prognóstico. Hunt-Hess, que a gente usa mais para as hemorragias subaracnoides. E pedir a tomografia, né? Que é o exame de eleição, né? Então, aqui continua sendo a mesma coisa. A gente não sabe até então. Então, tomo, angiotomo de crânio, tá? Até porque tem alguns sinais que são importantes para a gente na angiotomografia, que são preditores de expansão do volume do hematoma. E contactar esse time de AVC que a gente tem dentro do hospital, com neurorádio, fazer um eletro, né? A gente sabe da concomitância aí muito da infarto com pacientes com AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico. E nada mais, né, do que a gente vai ser necessário para a gente a tomografia para identificar esses casos. E a tomografia ela vai nos dar bastante dados já, né? Primeiro, diferenciar se é isquêmico, se é hemorrágico. A gente vai conseguir identificar onde que é a topografia do sangramento e se que essa topografia, de acordo com cada topografia, a gente sabe que tem mais relação com a hipertensão, outras com angiopatia amiloide. Então, localizações de sangramentos no tálamo, putamen, tá? Ponte, cerebelo, normalmente estão mais topografias comumente a gente vê isso nos sangramentos por hipertensão. A gente consegue avaliar o volume do hematoma e aí programar se esse paciente vai para um tratamento cirúrgico ou não, se ele tem uma hemorragia intraventricular, se ele tem sangramento para espaço subaracnoide, se esse paciente já tem sinais de hidrocefalia, se tem desvio de linha média, né? Se já tem herniação, e aí a gente já programar com o time da neurocirurgia a craniotomia descompressiva nesses casos. E o que a gente tem mais medo, né, na relação do AVC hemorrágico é a expansão do hematoma. A gente sabe que esse é um pior prognóstico para o nosso paciente e a gente sabe que essa expansão ela ocorre principalmente, tá, dentro dessas 6 horas aí, que é a janela que a gente vê, principalmente nas 3 primeiras horas, a gente sabe que é onde é o risco maior dele expansão. E aí, um sangramento relativamente tranquilo, né, no tálamo aqui, vira uma catástrofe que o paciente com a mortalidade, um risco de mortalidade muito alto, mesmo com a drenagem, mesmo com crânio descompressiva, e se eu não morrer, vai ficar com sequelas graves aí, uma incapacidade muito limitante na vida desse paciente. Bom, existem alguns sinais que a gente vê na tomografia que para a gente são preditores de aumentar o risco de sangramento, né? Então, um desses sinais é essa presença dessa hipodensidade que a gente vê dentro do sangramento, tá? Isso é um preditor de expansão do volume, né? Então a gente vai ter que ter mais cuidado quando a gente vê esses pacientes aí, tá?
Então, é o que a gente chama ali do sinal da ilha, tá? Que é um preditor ali de transformação hemorrágica, de aumento da expansão do volume do hematoma. Além desse sinal que a gente vê, tem um outro sinal que é um blend sign, né? Que é essa diferença de densidades na tomografia, uma área mais hiperdensa com uma área um pouco menos hiperdensa na sua periferia. Então, é um outro sinal indireto ali também de preditor de expansão do volume do hematoma. Isso nos faz chamar a atenção para já entrar em contato com o time da neurocirurgia, já programar, dependendo do caso, a drenagem ali do volume do hematoma. E um outro sinal, por isso que a gente fala da importância da angiotomografia também aqui para os nossos pacientes com AVC hemorrágico, que é a presença do spot sign. O spot sign nada mais é do que a gente vê o contraste dentro do vaso, tá? Então isso é um preditor, significa que aquele vaso está babando, está sangrando, e se a gente não fizer nada, ele vai aumentar e aí virar uma catástrofe muitas vezes aí para a gente. Então, é um preditor importante de mortalidade e de pior desfecho funcional para nossos pacientes com AVC hemorrágico. Bom, com relação à expansão, a gente sabe que 73% dos casos dos pacientes com AVC hemorrágico, eles vão ter algum grau de expansão. 30 a 40% dessas expansões vão causar sintomas, né? O paciente vai piorar o nível de consciência, vai piorar o déficit, vai levar um rebaixamento. E ela ocorre mais frequentemente ali nas primeiras 3 horas, sendo que até 48% podem ocorrer após as 6 horas também, então a gente tem que manter esse controle mais rigoroso mesmo depois disso, e principalmente com medidas do ponto de vista clínico, e em alguns casos a gente indicar realmente a drenagem, a avaliação e o acompanhamento junto com o time da neurocirurgia. Bom, a expansão do volume, ela está relacionada com uma maior mortalidade, tem uma pior evolução. Esse estudo publicado no Neurology em 2006 mostrava isso, né? Que a cada 10% que a gente tinha de aumento do volume do hematoma, a gente aumentava o hazard ratio desse paciente para risco de óbito em até 5%. A cada ml que a gente aumentava de volume absoluto no hematoma, a gente aumenta até 7% de dependência para esses pacientes com AVC hemorrágico. Por isso, da importância da gente até um pouco mais baseados nos novos estudos, ser mais agressivo na questão do controle do volume da expansão do hematoma e no controle pressórico para esses pacientes, que a gente sabe que é um dos piores, né, fatores que vão aumentar o risco da expansão, é a pressão mal controlada, é a glicemia alterada, né, e a temperatura alterada, que são os piores preditores aí de expansão de volume de hematoma. Então, existe um score que a gente avalia, trabalha muito, né, que é o ICH score, que é um score para pacientes com AVC hemorrágico, onde a gente pontua, né, de acordo com a escala de Glasgow. Então, se ele tem um Glasgow de 3 a 4, ele recebe 2 pontos, 5 a 12, 1 ponto, 13 a 15 não pontua. Se o volume do hematoma é maior que 30 centímetros cúbicos, ele pontua, se não, ele não pontua. Se ele tem hemorragia intraventricular, ele ganha 1 ponto, se ele não tem, ele não pontua. Se a localização desse sangramento é infratentorial, ele pontua; se ele não for supratentorial, não. E se ele tiver idade maior que ou igual a 80 anos, ele ganha 1 ponto. Então, ICH score maior ou igual a 3, esse paciente tem um pior prognóstico, sendo que os pacientes com ICH de 5 e 6 é 100% o risco de mortalidade. Então, a gente é uma escala importante da gente aplicar assim que o paciente chega na emergência para avaliação, até mesmo para, dependendo disso, a gente partir para medidas mais paliativas, a gente começar a trabalhar isso um pouco mais com a família com relação ao prognóstico desses pacientes. Bom, e o que que a gente tem de estratégia hoje terapêutica para esses pacientes com AVC hemorrágico? Então, o principal é a gente ter os cuidados intensivos, né, com o controle dessas variáveis fisiológicas, principalmente o controle pressórico, que hoje, né, de acordo com o Interact 4, a gente passa a ser um pouco mais agressivo, reverter a anticoagulação, né, nos pacientes em uso de anticoagulantes ou em pacientes com distúrbios de coagulação, e programar a questão da evacuação cirúrgica, principalmente com as técnicas mais recentes de cirurgias minimamente invasivas, que a gente vai comentar um pouquinho sobre esses estudos aí mostrando esses benefícios. Bom, sem dúvida nenhuma,
há uma diferença muito grande o paciente estar dentro de uma unidade de neuro, onde a gente tem um paciente com cuidados de neurointensivo muito criteriosos, comparados com pacientes que estão em uma UTI geral. Então, esse estudo publicado em 2001, ele mostrou muito esse benefício, tá? Quando a gente vai avaliar os pacientes que estavam, né? Eles compararam os pacientes que estavam em neuro UTI, comparados com pacientes com UTI geral, e eles mostraram que questão de sobrevivência, de redução de mortalidade foi muito maior no grupo que estava em unidade, né, com neuro-UTI, tá, com neurointensivismo. Por quê? É diferente. O paciente com o paciente com AVC isquêmico, com AVC hemorrágico, os cuidados precisam ser muito mais criteriosos, é muito diferente, né? Às vezes você está, claro, cuidando de um paciente com sepsis, você tem outras prioridades, cuidando de um paciente com infarto, você tem outras prioridades, e um time que está muito mais engajado nesse cuidado neurointensivismo, ele sabe, né, ele conhece alguns fatores que podem predizer uma piora ali desse paciente e aí já tomar medidas preventivas. Mas também uma outra coisa que a gente tinha dúvida, e será, né? A gente viu ali com a criação já das unidades de AVCs, que são locais específicos onde os pacientes com AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, eles são encaminhados para que tenham um tratamento mais direcionado para a sua doença. Novamente, um grupo bem formado, não só de médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, fono, psicologia, terapia ocupacional, tá? Serviço social, então todo esse time bem engajado aí, focado muito no atendimento do paciente com AVC. E será que a unidade de AVC ela faria a diferença também para o paciente com AVC hemorrágico? Ou a gente ficava sempre pensando muito no AVC isquêmico e na questão da trombólise nesses cuidados que esses pacientes precisavam ter? E aí esse estudo sueco ele mostrou esse benefício realmente que tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico a unidade de AVC ela reduz a mortalidade, né? Então os cuidados são muito criteriosos, são muito bem olhados, tanto para os dois lados, tá? Tanto para os dois casos, dois tipos de AVCs. E isso fez que alguns dos serviços, né, a gente tem o Hospital Geral de Fortaleza, que ele tem duas unidades de AVC, né? Uma unidade de AVC para pacientes com AVC hemorrágico e uma outra unidade de AVC para pacientes com AVC isquêmico. Né? Isso, quem sabe um dia a gente consiga programar isso aqui em alguns dos nossos hospitais aqui em Goiânia. E o que a gente teria de tratamento de suporte? Então, semelhante ao que a gente vai ter para o AVC isquêmico, então, tomar cuidado com a hiperglicemia, que aumenta o risco de sangramento. Hipoglicemia também tem um pior desfecho ali para os nossos pacientes. A hipertermia aumenta o risco de sangramento. Então, avaliar a disfagia para a gente evitar que esse paciente faça broncoaspiração e acabe fazendo uma pneumonia. Pesquisar, tratar as infecções mais precocemente, tratar comorbidades, infarto, arritmias que podem acontecer e a gente vê acontecer com uma relativa frequência aí nesses pacientes. Medidas, né, para evitar lesões por pressão, mobilização precoce desses pacientes, né, já deixar tirar do leito quanto mais rápido possível, exceto aqueles pacientes que têm aumento da pressão intracraniana, um suporte nutricional adequado e a reabilitação precoce, que faz uma diferença importante para esses pacientes também. Bom, mas os grandes divisores de água que a gente teve pro AVC hemorrágico realmente saiu em 2023 na apresentação no ESOC, tá? E é uma publicação que saiu no mesmo dia do Lancet, que foi o estudo Interact. A gente ficava muito naquela questão. Interact 2 você mostrava ser agressivo e aí veio a taxa que mostrava que você tinha que ser mais permissivo. Então ficava aquela dúvida. A gente tinha que ser mais raiz no tratamento do AVC hemorrágico, ou a gente tinha que ser mais Nutella com baseado no ATACH e deixar a pressão arterial um pouquinho mais elevada. Então, o Interact 3 veio mostrar para a gente essa mudança e foi um dos primeiros estudos com nível 1A de evidência para tratamento no AVC hemorrágico. E o que que o Interact 3 fez? Então, ele avaliava, então ele criou dois grupos, um grupo, né, com um protocolo bem estabelecido de pacotes de cuidados de intervenção, comparado com os padrões usuais de controle, tá? Para pacientes com hemorragia intracerebral supratentorial com menos de 6 horas de ictus. Então, aqui a gente começa a ver que aquela questão do tempo é cérebro para a gente reforça mais tanto para o AVC hemorrágico. A gente precisa ser rápido aí no controle desses pacientes também. Então, pacientes com menos de 6 horas com AVC hemorrágico, eles iam para esse grupo com cuidados onde ocorria uma reversão rápida da pressão arterial
E aí foi um estudo que tinha muito pacientes do grupo chinês, então a maior parte realmente acabou usando muito o nitroprusiato, tá? Para baixar essa pressão arterial e manter essa pressão arterial, essa sistólica menor que 140 nessa reversão rápida em menos que uma hora. Então a gente brinca igual a gente tem o tempo porta-agulha, agora a gente brinca no AVC hemorrágico, a gente tem o tempo porta-PA ideal, que é chegar numa PA menor que 140, tá? O controle da glicemia, então, é importante a gente manter nos pacientes ali entre 110 e 140 e nos pacientes diabéticos entre 140 e 180. A temperatura menor que 37,5, então, se tiver maior que isso, fazer antitérmico, baixar, fazer medidas para baixar a temperatura. E a reversão da anticoagulação naqueles pacientes sem uso de varfarina, tá? Para manter o RNI menor que 1,5, tá? Ou nos usos de anticoagulantes diretos, fazer a reversão de acordo com os seus agentes reversores específicos. E o que que o Interact 3 mostrou? Que aqueles pacientes, né, quando a gente vai acompanhar, avaliar na escala de 6 meses, na escala de ranking modificado, que é uma escala de prognóstico, os pacientes do grupo intervenção, eles tinham um resultado muito melhor quando comparado com os pacientes do grupo controle, tá? Então, esse protocolo bem estabelecido desse pacote de cuidados em controle da pressão arterial, controle da glicemia, da temperatura e reversão da anticoagulação, ele mostrou um resultado funcional muito melhor nesses pacientes em 6 meses, tá? Com o NNT, e aí quando a gente compara, né, até com vocês da cardio, o NNT, claro, hoje a gente faz muito mais angioplastia, cateterismo, mas até na época da streptokinase ali, o NNT, se não me engano, era 55, né, para tratar o paciente com infarto agudo do miocárdio, que até um tempo, bom tempo atrás, ainda era o que se tinha para ser feito. Hoje a gente viu que esses pacientes com esse pacote de cuidados, ele tem um melhor desfecho, ele tem uma menor mortalidade com NNT de 35. E sem contar os benefícios em avaliações nos questionários de qualidade de vida, com menor tempo de hospitalização e menor riscos de eventos adversos durante a internação desses pacientes. Então, foi um dos primeiros grandes divisores de água que a gente teve aí com relação ao AVC hemorrágico e com mudança de olhos que a gente passa a ter agora para o AVC hemorrágico, principalmente em ser rápido também, como a gente é ali para o AVC isquêmico e para fazer trombólise e trombectomia. Quando a gente compara, né, essa publicação que saiu aí desse ano, tá, no Lancet Neurology, eles tentaram fazer um outro estudo que é o Interact 4, avaliando o controle talvez dentro da ambulância. Não foi, teve tanto sucesso, né, na fase pré-hospitalar esse controle ali, tá, até porque muitas vezes é realmente complicado, né, a gente não sabe até então que tipo de AVC é. Mas quando eles vão avaliar todos os resultados do Interact 1, 2, 3 e 4, eles observaram que o benefício com relação ao volume, na expansão do volume do hematoma, era maior quando o tempo ainda era menor, né, de janela. Então, se eu tinha um benefício maior naqueles pacientes com até 2 horas e meia ali de ictus, eles tinham um resultado melhor com relação à redução do volume da expansão do hematoma, que é, né, um dos grandes divisores de água aí para a gente dizer em termos de prognóstico para o paciente, tá? Então, reforçando o que a gente fala, tempo cérebro para o AVC hemorrágico também, tá? Os distúrbios de coagulação, então, a gente sabe que esses pacientes, né, em uso de anticoagulantes, mesmo na nova era aí, iniciado em 2009 com a dabigatran, com os anticoagulantes diretos, a gente sabe que mesmo assim esses pacientes têm risco de sangrar. Uso de antiagregantes plaquetários, né, principalmente ainda com o uso desses novos antiagregantes, ticagrelor, prasugrel, o paciente sabe, a gente sabe que esse paciente também tem um risco de sangramento intracraniano nas fases agudas muito maior do que com aspirina e clopidogrel, além dos distúrbios de coagulação, tanto hereditários quanto adquiridos, tá? E 12 a 20% dos casos de hemorragia intracraniana ali em uso de anticoagulação, esses pacientes têm um pior prognóstico funcional e um maior risco de expansão do hematoma. Bom, mas quando a gente vai comparar nos pacientes com uso de antiagregantes plaquetários, será que vale a pena a gente fazer, né, a transfusão de plaquetas? Então, o estudo PET, publicado em 2016, mostrou que realmente nesses casos, em pacientes em uso de antiagregação plaquetária, tá, não mostrava benefício a transfusão de plaquetas em termos de comparados, né, os pacientes que receberam transfusão quanto pacientes com grupo controle. Não houve benefício na rotina, então a gente não recomenda fazer uso, né, para pacientes
com hemorragia intracraniana e uso de antiagregantes plaquetário, a transfusão de plaquetas. Porém, né, quando a gente tem pacientes aí, o uso de anticoagulantes, esse estudo realmente publicado na Circulation em 2003 mostrava, né, que para pacientes com uso, né, de antagonistas de vitamina K, aqui no caso a varfarina, o complexo protrombínico, ele tinha um resultado melhor no controle mais rápido, né, na reversão da anticoagulação do que o plasma fresco, tá? Então, quando a gente fala hoje em reversor, né, mais rápido aí dos antagonistas de vitamina K, é complexo protrombínico, a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande. Plasma fresco, esse paciente ainda vai sangrar muito, sem contar, né, vitamina K, que ainda vai demorar muito, aí esse paciente já sangrou, já complicou, se brincar, já até evoluiu a óbito quando você conseguiu reverter aí com vitamina K. Então, complexo protomínico é o que a gente vai usar ali para os pacientes em uso de antagonistas de vitamina K. Tanto que essa publicação da ESO, né, da European Stroke Organization, mostra isso, né? Então, as recomendações que eles fazem, né, baseado no GRADE, então, qualidade de evidência, a força de recomendação. Então, nos usos, né, de antagonista de vitamina K, o complexo protrombínico para baixar, apesar de uma evidência baixa, mas ele tem uma forte recomendação, tá? Já nos pacientes ali em uso dos anticoagulantes diretos, né, então a gente pode tentar o complexo protrombínico, apesar que a gente tem tanto evidência fraca quanto uma recomendação tendendo a ser fraca também, tá? E já para os anticoagulantes diretos, né, a gente sabe aí dos anticoagulantes, dos reversores diretos, né, tanto para o dabigatrana, o idarucizumab, né, o Praxbind, que a gente já tem disponível no Brasil, ele tem, né, sua aplicação exclusiva para o uso na reversão na dabigatrana, então para Pixa, Endoxa e Rivarol não adianta usar. O que a gente teria, né, para reversão com relação a Endoxa, Pixa e Rivaroxabana seria o Andexanet Alfa, que infelizmente a gente acha que não vai vir para o Brasil, por uma recomendação na hora do registro de preço no CEMED, acho que teve uma discrepância um pouco entre a AstraZeneca e a indústria e o governo, e eu acho que acabar que esse agente reversor a gente vai acabar não tendo disponível aqui no nosso país, tá? Mas, né, fora, a gente sabe aí que tem o uso do Andexanet Alfa e com bons estudos mostrando realmente a reversão, o controle da expansão do volume do hematoma e um melhor prognóstico nos pacientes que fizeram uso dele quando comparados, né, com os pacientes que não usaram a reversão para os pacientes com AVC hemorrágico por uso de anticoagulantes diretos, com esses específicos. Então, aqui é só uma revisãozinha mostrando o que, que a gente deve fazer, né, nos pacientes com hemorragia intracraniana em uso de anticoagulantes. Então, descontinuar a droga, né, e fazer a reversão rápida com nível 1A de evidência. Então, nos antagonistas de vitamina K, complexo protrombínico, né, então com 10 a 20 unidades por quilo, tá, com classe 2A de evidência e 25 a 50 unidades por quilo com classe 1A. Além do que, depois a gente vai complementar, manter a vitamina K para fazer essa reversão, tá? Com a dabigatrana, com os inibidores de fator 10A, Rivaroa, Apixa e Endoxa, tá? A gente saber quando foi a dose, a última dose. Há uma probabilidade de a gente tentar, se o uso da última dose foi menos de 2 horas, fazer o carvão ativado, tá? Com uma classe 2B de evidência. Para a dabigatrana, então, o agente reversor da darucizumab estiver disponível, a gente faz uso, se não, vai para complexo protrombínico, ou até uma tentativa, como a gente sabe que a maior parte da eliminação da droga da dabigatrana é renal, tentar hemodiálise também seria uma opção que a gente poderia nesses casos. Já para os inibidores de fator 10A, então a Dexanet alfa, se a gente tiver disponível. Se não, é o que a gente vai ter no nosso país, é o complexo protrombínico, que seria a nossa opção. E na heparina, tanto na heparina não fracionada como heparina de baixo peso, a protramina seria aí a nossa escolha aí para a reversão da anticoagulação. Bom, e do tratamento cirúrgico, né? Então, a neuro evoluiu, a gente precisava que a neurocirurgia evoluísse também, né? Então, apesar do corte e costura ser básico, mas eles precisavam fazer alguma coisa diferente. Então, alguns estudos foram tentando inicialmente mostrar se talvez a gente fosse, né, um pouco mais agressivo na indicação da cirurgia e quando comparado com o tratamento clínico, será que a gente teria um resultado melhor nos pacientes com hemorragia intracraniana supratentorial? E o STITCH foi o primeiro estudo, né, avaliando a evacuação do hematoma em menos de 24 horas quando comparado com o tratamento clínico
e infelizmente não houve benefício, né, na evacuação cirúrgica muito precoce nesses casos. Bom, Stitch 2 eles tentaram pegar, selecionar um grupo específico de pacientes que eles observavam no Stitch 1 que talvez poderiam ter tido um melhor prognóstico, que era que esses pacientes com hemorragia lobar, tá, e sem hemorragia intraventricular, com menos de 48 horas, e eles separaram um grupo com evacuação com menos de 12 horas versus o tratamento clínico. Aqui a gente está falando de cirurgia convencional, não de cirurgia minimamente invasiva, tá? Em craniotomia, em cirurgias mais amplas, para a drenagem ali do volume do hematoma. E nesses casos também, né, no Stitch 2, falhou um pouco, não houve benefício também na evacuação cirúrgica quando comparado com o tratamento convencional. A gente começou a ter uma luz no fim do túnel, né, com a ideia das cirurgias minimamente invasivas. Então, as cirurgias minimamente invasivas, elas partiram de uma ideia, né, muito baseado na medicina chinesa, no Wong, né, tinha a craniopuntura, que é uma técnica que eles faziam lá para tentar evacuar volume de hematoma. E aí, a partir disso, eles começaram a pensar, poxa, será que então se a gente for realmente um menor orifício, abrir menos ali, entrar, conseguir aspirar o coágulo, aspirar o trombo, drenar aquele volume do hematoma, a gente teria um benefício? O MISTIE 3 foi o primeiro estudo ali que queria comprovar essas eficácias ali com relação à cirurgia minimamente invasiva. Ele era até contraditório, né? Em alguns casos, os pacientes que tinham hematoma com coágulos bem formados, ele até injetava um pouquinho de trombolítico ali dentro para dissolver o coágulo e aí aspirar, tá? Então, o que que se viu no Michier? Que essa evacuação, né, com cirurgia minimamente invasiva, com o uso é segura e poderia ser útil ali na redução na mortalidade, tá? Embora também possa melhorar os resultados funcionais com nível de evidência para isso é menor, tá? Mas já começou a nos dar uma luz no fim do túnel que talvez as cirurgias aí minimamente invasivas realmente fosse o caminho que a gente teria para esses pacientes aí com AVC hemorrágico. E aí, novamente, em 2023, no mesmo congresso, já começa a publicação, a apresentação dos primeiros resultados do INRICH Trial, que foi um dos pioneiros aí, um outro nível de estudo com evidência 1A para AVC hemorrágico, mostrando que a cirurgia minimamente invasiva, né, nos pacientes ali com tratamento, com evacuação com menos de 24 horas, tá, do hematoma, eles usavam, né, cirurgias com um aparelho específico, que é o NICO, tá, que era fornecido pela empresa que desenvolveu apenas para aqueles hospitais que faziam parte da pesquisa. Hoje precisa comprar, precisa ter esse material específico, tá, para poder partir para esse tipo de tratamento que foi baseado no Enrich Trial. E aí, quando a gente vai comparar nesses pacientes, realmente mostrou um benefício, né? Quando a gente vai avaliar na escala de ranking em 6 meses, teve um benefício melhor nesses pacientes ali, a indicação da cirurgia minimamente invasiva comparado com aqueles pacientes que ficaram somente com o tratamento convencional. Outros estudos, né? Então, mostrando que para a gente, talvez o tempo teria um resultado melhor e aí com relação ao sinal, né, com relação à drenagem ali do volume do hematoma. Então, quando a gente for comparar, quanto maior o tempo, realmente a gente via que os dados não eram tão bons. O Enrich foi o primeiro, né, a ser um pouco mais rápido ali na seleção. Então, os pacientes ali que eram randomizados, eles conseguiam ser submetidos ao tratamento cirúrgico em até 13 horas, já fazia essa drenagem, e foi um dos primeiros que mostrou ser positivo ali para os pacientes com AVC. Alguns estudos estão em andamento, os dois que chamam muito a atenção é o DIST, né, que é um estudo holandês, ali com sangramentos com até 8 horas, então a gente ser mais rápido ainda. O Minute também é um outro estudo que vai mostrar a gente está esperando bastante desse novo estudo. E o Evacuate, né, que também é um outro estudo que está sendo programado para ser publicado ali agora em dezembro de 2025, tá? Se a gente vamos ver que o que a gente vai observar de resultados aqui nesses 3 estudos aí com tempo maior. E aqui até o que eles usam, né, o aparelho que eles usam para drenagem ali do volume do hematoma é o diferente, não é o Nico, tá? É o Aurora, que é um outro sistema ali para drenagem de cirurgia minimamente invasiva. E vamos ver, vamos observar. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de mostrar realmente que também essa drenagem tem que ser rápida, né? Então,
A gente não pode ficar esperando, né? Muitas vezes a gente vê isso. Infelizmente, nós da neurologia, a gente acaba querendo ser muito mais invasivo, a gente quer que faça rápido o craniotomia descompressiva, a gente quer que drene logo o sangramento, porque a gente sabe que isso é importante e os estudos agora estão mostrando para a gente a relevância disso aí, da gente ter que ser rápido nessas situações específicas, tá? Bom, e o que eu queria deixar de conclusão ali, de mensagens finais para você? Então, o AVC hemorrágico, a gente tem hoje realmente evidências com nível 1, tá, para tratamento, e a gente precisa mudar e otimizar. Então, internar em uma unidade específica, ou uma unidade de AVC, ou uma unidade com cuidados neurointensivos, é extremamente importante. Isso faz uma diferença grande na vida dos nossos pacientes, em melhorar o prognóstico e melhorar a mortalidade nesses casos. E os controles, né, rigorosos? Pressão arterial menor que 140 na primeira hora, então a gente ser agressivo, tá? Lembrando que nos pacientes com até 6 horas, que foram os estudos, acaba hoje a gente extrapolando um pouquinho, mas a gente tem tentado focar muito nessas 6 horas, que acaba que a boa parte dos nossos pacientes a gente consegue pegar dentro dessa janela. Controle da temperatura, controle glicêmico, reversão da anticoagulação. Esse foi um dos primeiros estudos com nível 1 de evidência, que foi o Interact 3, que eu mostrei para vocês. E hoje que a gente vê as cirurgias minimamente invasivas aí com os dados aí do Enrich, né, que foi um dos pioneiros aí para tratamento cirúrgico nos pacientes com AVC hemorrágico. Pessoal, era isso. Agradeço aí a atenção, fico à disposição para qualquer dúvida. Desculpa se foi até um pouco mais rápido, Juliano, mas era para não passar muito aí do tempo. Não, foi excelente e ainda a gente vai ter um tempo para fazer perguntas aí. Então, uma revisão muito legal, Marco, tenho certeza disso, que eu sei que a aula é boa quando motiva as questões assim que invadem minha mente. E a primeira delas, antes de abrir para a audiência, é te perguntar, meu amigo, como é que você vê hoje em Goiânia a questão dessa assistência ao AVC hemorrágico, pensando desde a porta da emergência até a unidade crítica? Isso está sendo feito de acordo com aquilo que você estar ideal ou ainda estamos muito longe disso? Juliana, ainda estamos muito longe. A gente tem tentado, principalmente no Hugo ali, a gente tem que o time ainda, como a gente tem dois neuros ali no plantão, a gente tem tentado que forçar que a turma seja mais rápida, que seja mais criterioso nesse controle ali da pressão. Mas infelizmente a gente esbarra um pouquinho, a gente precisa melhorar muito mais essa questão de tempo, tá? Assim, é, e esse cuidado, a gente precisa ter um focado, aquilo que a gente fala, a gente precisa da unidade AVC. Quando a gente brinca muito com isso aí, quando a gente bate muito na tecla da unidade AVC, é porque isso é importante. Esses cuidados são muito melhores. Então, os resultados são bons, mas quando a gente compara, principalmente nesses cuidados, eram pacientes, na maioria no estudo Interact, eles estavam dentro de unidade AVC. Isso faz uma diferença grande, né? Então, a gente precisa melhorar esse aspecto aqui no estado, tá? Isso falo não só principalmente nos hospitais públicos, mas no hospital privado. A gente está um pouco aquém, a gente precisa melhorar muito e a gente, né, a gente vai conseguir. Os passos são mais lentos, mais devagar, a gente tem as dificuldades, a gente está anos-luz atrás de vocês na cardiologia, mas a gente está vindo. Eu acho que a gente vai conseguir sim implementar e principalmente mostrando os dados desses estudos, mostrando, né, a gente sendo pegando alguns casos, a gente mostrando isso para os colegas da terapia intensiva, que vão acabar sendo os nossos grandes parceiros aí, a gente vai conseguir mostrar esses benefícios e conseguir mudar essa realidade para o AVC hemorrágico também. E principalmente o que a Ô, gente Marco, fala deixa. Vamos lá. Juliano, é a questão da cirurgia, né? A gente sabe, assim, né, a gente brinca um pouquinho, a gente, claro, a gente tem colegas excelentes na cirurgia que a gente pede, tá lá, já tá drenando, a gente sabe que tem uma turma muito nova aí, tem uma turminha boa aí, cara, que assim, surpreende a gente, essa turminha boa já temos ali no UGA, a gente conversa com eles, os meninos já levam para cirurgia, essa conversa está sendo mais fluida, a gente está conseguindo mudar isso aí. Então, e isso para a gente começa a ver com bons olhos, né? A turma começa a enxergar que, poxa, tem estudos, a gente está vendo dados aí com publicação mostrando. Quando a gente pede, não é porque a gente, né, não está forçando a barra, está querendo, não. A gente pede porque sabe que isso faz a diferença, tá? Então, quanto mais tecido está sendo comprimido ali, mais neurônio eu estou perdendo, tá? Mais risco de sequela eu vou ter para os nossos pacientes aí.
Ô, Marco, deixa eu te falar uma coisa. Me corrija se eu estiver errado, mas todo mundo ficava muito satisfeito no AVC hemorrágico quando a pressão nessa fase inicial estava menor de 180, não é isso? Isso não é muito forte na cabeça das pessoas ainda? Tinha muito assim, se falava muito, né, Juliana, a questão daquela que assim, o cérebro sabe a pressão que ele precisa ficar. Em teoria, pode ser para AVC isquêmico, que ele está sofrendo, mas o hemorrágico sangrou, se você deixar essa pressão muito alta, ele vai continuar sangrando, né? Fala que é igual uma torneira aberta, né? Você rompeu ali, furou o vaso, quanto mais alto você deixar abrir a torneira, mais vai sair. Aqui é a mesma coisa, você estiver deixando a pressão mais alta, mais vai estar sangrando. Então, isso mostrou muito claro, né? O Interact 3 mostrou muito bem isso. Então, que a gente tem que ser rigoroso, tem que ser criterioso, porque esse paciente vai sangrar, ele vai expandir o volume do hematoma, isso vai ter um pior desfecho funcional para ele. Você sabe que esse tema é sensível para mim, tenho certeza que para o Maurício também, porque minha mãe partiu por causa de um AVC hemorrágico, sabe? Eu estava do lado dela quando ela rebaixou, a última palavra que ela falou foi filho, até ela rebaixar subitamente a consciência num bruta de um AVC com uma hemorragia ventricular terrível. Então, assim, essa aula sempre é um tema que me atrai ainda degraus a mais por causa disso. Eu me lembro que ela estava super hipertensa na hora e lembro que na emergência, até do hospital em que eu estou aqui agora, em São Paulo, a conduta na época foi um abaixamento da pressão agudo, assim, para tentar controlar aquele quadro. Na época eu fiquei até aflito, porque ela estava com a pressão alta, eu falei, pô, aquela coisa é 180, é não sei o quê, e depois que foram ver que era hemorrágico. Mas o colega da emergência já começou a baixar a pressão na hora que ela chegou. E isso, ver tua aula foi até uma coisa assim, parece que ele estava certinho na época já. Mas Sim. realmente muito importante. Obrigado, viu, Maurício? Peraí. Ô, Marcão, tudo beleza? Seguinte, mais uma vez, muito obrigado. O que que eu queria dizer aqui? O Juliano lembrou bem, minha história foi parecida. Eu também perdi a minha mãe com um AVC hemorrágico e acredito até que você se lembre disso. O AVC ele é devastador, né? Ele é mais devastador do que o infarto do miocárdio quando não mata. Os dois têm potencial de matar, mas quando sobrevive, a tal da sequela é uma coisa devastadora, não só para o paciente, mas para uma família, para uma comunidade. É impressionante. Junto com isso, nós temos que lembrar, nós cardiologistas, que nós somos disparados os maiores prescritores de anticoagulantes e antiplaquetários. A gente interfere muito na anticoagulação ou na coagulação do paciente. Consequentemente, nós somos, entre aspas, muito bem, entre aspas, e grifado, de certa forma, provocadores de possíveis AVCs hemorrágicos. Então, eu fico muito feliz que essa sua aula esteja gravada, porque eu acho que é impossível ser mais claro do que você foi aqui, especialmente para o não neurologista, né? Para o cardio, para o intensivista, para o emergencista. Acho que o que a gente precisa saber está aqui. Eu fiquei feliz de poder participar, de saber assim o risco que eu, como cardiologista, imponho ao paciente quando prescrevo um DOAC, uma varfarina ou uma dupla de agregação. E a gente vê o quão limitado é, às vezes, quando você está usando essa medicação, o que você pode fazer. A gente vai precisar, como você disse, de rapidez do neuroclínico, do neurocirurgião, do intensivista, para minimizar o risco, né? Então, isso era uma fala mais para reforçar a importância de tudo que você falou. E quem, como o Juliano bem colocou, quem sentiu isso na pele, sabe o que é você ficar de braços cruzados, às vezes, vendo a coisa acontecer, né? Então, a outra coisa que eu queria perguntar, a gente vem aí desenvolvendo uma técnica que é o fechamento do apêndice atrial esquerdo para pacientes com FA não valvar, com vistas a suspender a anticoagulação, seja ela com DOAC, seja ela com varfarina. E, assim, essa técnica começou para prevenir AVC isquêmico. A gente viu que para o isquêmico não é tão vantajoso ou não é vantajoso em relação à prescrição do anticoagulante, mas ela é vantajosa em relação a complicações hemorrágicas, principalmente o AVC hemorrágico. E a gente vê que aqui em Goiânia o pessoal está um pouco preparado para considerar, eu não vou nem dizer indicar,
mas considerar essa hipótese, chamar o intervencionista para trocar essa ideia, para considerar. Então, eu queria também reforçar, ver até se no seu time o pessoal está atento a essa possibilidade, porque a gente faz isso aqui, isso já tem permissão aí cobertura pelos planos de saúde, então acho que é Uhum. uma boa oportunidade da gente também pensar nisso com medida preventiva ou uma prevenção secundária, aquele que teve um AVC hemorrágico em vigência de um anticoagulante por uma fibrilação atrial, mas que felizmente conseguiu evoluir bem, passou por essas etapas e que poderia ser submetido a isso para evitar o segundo, que pelo que vimos aí também a incidência é alta, né? É, outra. Então, Maurício, eram esses comentários, Marcão. Obrigado aí mais uma vez. eu acho que essa questão do fechamento do apêndice atrial, apesar que, né, semana passada, né, saiu uma publicação aí mostrando, né, para a questão do AVC isquêmico não teve tanta diferença quando comparado à anticoagulação, mas eu acho que talvez o Ali desenho... talvez houve um abuso da indicação, né? Assim, muito frouxa, né? Mas que bem indicado ele vai prevalecer. E a Então, própria ANS restringe o nosso aqui, né? eu acho que é isso, Maurício. Eu acho que a gente, assim, eu acho que foi a questão de talvez a seleção dos pacientes para esse aí não tenha sido a ideal. Que eu acho que assim, eu tenho paciente com angiopatia amiloide que estava usando DOAC, que sangrou, fez muita hemociderose, assim, sabe? E esses casos a gente acabou optando, a filha hematologista, o cara de Campinas, ele foi e acabou a gente suspendendo a anticoagulação e foi para o fechamento de apêndice atrial. E tá super bem hoje, tá? Assim, não teve mais microhemorragias que a gente viu, já tem um ano e meio que estou acompanhando ele, a gente não observa mais, ele está sem anticoagulação, tá? Então, assim, eu acho que é o perfil do paciente, eu acho que o estudo, talvez o desenho não tenha sido ideal, mas se a gente vai ter um perfil de paciente que realmente a gente sabe que esses pacientes com muitas microbleeds, né, com muito microsangramento, pacientes de alto risco, talvez são pacientes que vão realmente ser beneficiados pelo fechamento da apêndice atrial quando comparado a gente manter a anticoagulação. Excelente. Acho que é por aí, Marcão. Sempre, né? Sempre a seleção ideal do paciente. E Né? pesquisar a fundo, né? Não é simplesmente você pegar o paciente e, como você falou, ninguém tem olho tomográfico, né? Ninguém tem olho angiográfico. É pesquisar, discutir e o conceito do heart team, do brain team, do brain heart team, né? A É. gente sabe, coração e cérebro não anda separado em canto nenhum, né? Então, acho que trazer você para conversar isso com a gente foi muito acertado, viu, Fernando e Juliano? Obrigado. A gente tem que fazer isso mais vezes, porque a gente trata uma doença só no final das contas, né? É, Sim. eu fico com a impressão que a aula do Marco tem que ser gravada, já foi, né? Mas tinha que passar uma lista de presença para todo mundo do pronto-socorro e da UTI para assistir, sabe? Porque eu acho que isso aí faria uma diferença enorme. Boa, E essas pessoas show. não estão aqui, muitas delas. Então, assim, isso me incomoda bastante. Eu fico pensando assim, isso tem que ser feito para poder. Porque se a gente precisar e os nossos pacientes precisarem, esse tipo de conduta vai fazer ampla diferença, né? É o Alguém, nosso papel. alguém mais quer fazer alguma observação, pessoal? Bom, em assim sendo, então, Marco, te agradeço de novo. Juliano, deixa eu Oi, Fernando. só agradecer aqui, porque o Marco é um amigo muito querido, que eu não encontro, infelizmente, há muito tempo. Brinquei com ele esses dias para trás, que a gente está há muito tempo sem se ver. E queria agradecer a ele, porque aceitou o convite prontamente. Eu brinquei que ele não deu nem trabalho, né, Juliano, para gente. Então, Marco, muito obrigada aí pela aula maravilhosa, como sempre. Eu sou suspeita, eu chamo ele de meu chefinho. E brigadão e conto com você para as próximas do ano que vem e com o seu time também, né? Afinal de contas, como disse o Maurício aí, nós temos a equipe do Neuro, a equipe do Encore, então eu brinco, a gente é muito sortudo que a gente tem aí o que há de melhor na neurologia em Goiânia, nas nossas equipes aí, tá bom? Brigadão, viu? De nada, Fernando. Agradeço à disposição aí, se vocês precisarem, o ano que vem, tanto eu quanto o time nosso, quanto acho que a turma do Neuro também, o Marco, o Iron, toda a turma ali está bem disponível aí para poder contribuir. Obrigado, então, Marco. Obrigado a todos. Pessoal, um bom dia, bom trabalho para todos nós. Bom dia, gente. Bom trabalho.